Pressionado pelo governo, Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, antecipou que o relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado na semana que vem. Hugo Mota afirmou nesta sexta-feira que conversou com o relator Mendonça Filho sobre os avanços desse texto. A previsão do relator era justamente levar o material para a comissão especial no próximo dia 4 de dezembro. Mendonça aposta no endurecimento de medidas como crime, como prisão em segunda instância e também o endurecimento nas audiências de custódia. Falávamos disso há pouco. O governo tem pressionando, Mota para acelerar essa tramitação. Mas nos últimos dias, o presidente da Câmara rompeu relações com o líder do PT na casa, o deputado Lindbergh Farias. Você, Dávila, 2 minutos, daqui a pouco a gente recebe parte da rede. Queria a sua análise sobre as expectativas para essa PEC da Segurança Pública. Muita coisa deve mudar para aquilo que foi apresentado pelo ministro da Justiça, 2 minutos. Vai mudar muita coisa. Eu conversei com o deputado Mendonça Filho. Vai fazer tudo aquilo que a PEC não contemplava, endurecimento de pena, e isso vai melhorar demais a legislação. Aliás, se aprovar a PEC do jeito que o deputado Mendonça Filho está redigindo, junto com a medida aprovada recentemente do deputado Derrite, nós vamos começar a ter mecanismos para começar a combater o crime para valer no Brasil. Então, eu entendo que o projeto hoje da PEC da Segurança mudou da água para o vinho. Vem um projeto desastroso do governo e o deputado Mendonça Filho, com o afinco, a dedicação que sempre faz, com sua discrição, vem melhorando bastante o projeto e vamos ter um projeto duro, de acordo com aquilo que a população espera dos seus representantes. É isso, as informações indicam que a PEC da Segurança Pública, o relatório, dessa proposta de emenda à Constituição, o parecer será apresentado na semana que vem pelo Mendonça Filho. O governo tem, inclusive, pressionado o presidente da Câmara, Hugo Mota, para acelerar a tramitação. Querem colocar a votação o quanto antes. Enfim, eu acho que há alguns aspectos para a gente discutir e analisar. Delegado Palumbo, a rede está chegando. Eu vou pedir para o senhor fazer uma introdução ao seu próprio comentário, só fazer uma introdução de 40 segundos sobre o que os deputados têm discutido em relação a essa PEC da segurança. Depois o senhor complementa. 40 segundos. Bom, como o próprio Dávila falou, o principal é a gente enrijecer as penas, tirar benefícios de criminosos e não ter mais o que o governo queria, que era centralizar tudo lá em cima, na Polícia Federal ou na sua polícia que ele quer construir. Isso não dá, isso é inadmissível, a gente não pode aceitar esse tipo de proposta. É uma situação que envolve um projeto importante para o governo federal. Quem redigiu, quem preparou a PEC da Segurança Pública foi o governo. Quem apresentou, inclusive, à Câmara dos Deputados foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Só que nesse processo de avanço da matéria, o relator está promovendo uma série de mudanças. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque: a PEC da Segurança Pública, o relatório será apresentado na semana que vem. O governo tem pressionado porque quer colocar em votação, quer que isso seja aprovado o quanto antes, mas o texto que provavelmente será apresentado será muito diferente daquele redigido pelo governo federal. Delegado Palumbo, queria que o senhor só destacasse alguns pontos que foram apresentados pelo governo, que foram muito criticados pela bancada da Segurança Pública, principalmente, e quais devem ser mudanças importantes que o relator deve promover. Primeiro, nós estamos na expectativa desse novo relatório, que pode ser mudado pelo relator do projeto de lei, que teve início através do Poder Executivo, com o Lewandowski ajudando, escrevendo, redigindo, que é uma lástima, eles esqueceram de colocar a Guarda Civil, a nossa Polícia Municipal, já poderia inclusive colocá-la no artigo 144 como Polícia Municipal, e se esqueceram da Ronda Rural. Você vai em cidades aqui no interior do estado de São Paulo, a maior deficiência de patrulhamento é justamente na Ronda, e a Polícia Militar não consegue suprir tudo. Precisaria abrir mais 3 concursos de pelo menos 20 mil pessoas, 20 mil policiais para suprir esse déficit. E não se tinha isso. Depois o governo federal, ele quis centralizar na sua polícia federal, como se fosse a salvadora da pátria. A gente sabe que cada estado tem uma realidade diferente.
Não adianta, o estado do Rio de Janeiro é diferente do estado de São Paulo, que é diferente do estado da Bahia, cada um tem a sua realidade. São Paulo tem a hegemonia do primeiro comando da capital, a Bahia são diversas facções que ficam se degladiando, matando entre si, por isso que lá os índices de homicídio são altíssimos. No Rio de Janeiro, a gente tem locais onde o estado simplesmente não consegue entrar, tem barricadas. Agora o governo do Rio de Janeiro está com essa atitude de tirar as barricadas, mas se esquece, por exemplo, que não pode colocar uma retroescavadeira com uma pessoa que não tem uma função policial, que não é blindada e que pode ser atingida por disparo de arma de fogo, como aconteceu. Então, se o governo federal, se fizer como ele fez, né, jogou essa PEC para jogar uma verdadeira fumaça, uma cortina de fumaça, achando que ia resolver o problema da segurança pública, ele está completamente enganado. A Polícia Federal não dá conta, nem as Forças Armadas, de tomar conta das fronteiras. São milhares de quilômetros de fronteiras. As drogas entram por outros países. As armas entram por outros países. Então a gente vê que, infelizmente, o governo federal não tem uma boa atitude para realmente enrijecer penas, tornar a vida de bandido mais difícil, acabar com progressão de regime. Não pode colocar em hipótese nenhuma, né? Foi derrubada agora nessa última votação importante sobre as facções, sobre faccionado privilegiado. Então a expectativa é muito grande para ser um relatório duro, que atenda às expectativas e que não seja uma cortina de fumaça. Isso não pode acontecer. A população clama por segurança. E a gente só vai ter segurança o dia que o criminoso entender que agora complicou. Agora acabou a minha boiada. Agora eu vou ficar preso. Agora eu vou me estrepar. Mas do jeito que está, fica muito difícil. E querer centralizar tudo no governo federal. E lembrando que o governo federal pode mudar amanhã. Hoje é de esquerda, amanhã pode ser de direita. Não é bom para a direita isso aí. Não seria bom se fosse da direita, também não é. E seria horrível se fosse para a esquerda. Não tem que centralizar. Tem que descentralizar. Porque cada estado tem a sua própria característica de combate ao crime. Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo. E se eles não entenderem isso e conversarem com os operadores, e o relator é uma pessoa que ela é aberta ao diálogo, eu mesmo estive com ele dialogando sobre essa PEC, vai ser muito difícil. Agora, a gente tem que lembrar que nada ali na casa passa se não tiver o aval do centrão. Quem manda na casa não é direita nem esquerda extremista, não. É o centrão. Então precisa dialogar. E o diálogo faz parte. Mas a gente não pode fazer uma PEC de segurança pública baseado em pensar que se pode ter um crime privilegiado. Não pode. Não tem crime privilegiado. Crime é crime. E tem que ser combatido com energia. O bandido tem que ter medo da legislação e não dar risada, como ele faz muitas vezes quando ele sai de uma audiência de custódia. Mota, nós perdemos o contato contigo, né? Você concluía o seu raciocínio, a sua reflexão no tema anterior, mas é um tema conectado, ligado à temática, né, da segurança pública. Falamos agora sobre a PEC da segurança pública, a indicação de que o relator Mendonça Filho vai apresentar o seu relatório na semana que vem, e tudo indica que um texto bem diferente daquele que foi apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Mota? Tomara. Aquele texto eu acho que não se aproveitava nem as vírgulas, nem os pontos finais. Agora, eu confesso que eu fiquei surpreso de ser lembrado que essa PEC ainda está viva, porque essa chamada PEC da segurança é um conjunto de medidas redundantes, inúteis ou prejudiciais. A finalidade dela é concentrar ainda mais poder na mão do governo federal. E como é que isso ajuda no combate ao crime? Não ajuda. O caminho mais adequado para melhorar a segurança pública, a gente falava há pouco sobre isso, o caminho dos Estados Unidos é descentralizar. Quanto mais forças policiais, melhor. Essa PEC vai justamente na direção contrária. Agora, deixa eu ajudar aqui o relator, já que é uma PEC, vamos aproveitar e acabar com a progressão de regime, que tal? Não é uma boa ideia? Porque já houve no Brasil uma lei que proibia
a progressão de regime para criminosos hediondos. Mas em 2006, uma decisão da Suprema Corte entendeu que isso era inconstitucional. Então, olha aí a oportunidade. Vamos colocar no texto da Constituição, através dessa PEC. Acabou progressão de regime. O sujeito cometeu um crime, foi condenado a 25 anos. Tchau, tchau. A gente se vê daqui a 25 anos. E para os outros que não querem perder 25 anos da vida numa cadeia, existe uma receita fácil. Não cometa crime. Dávila, você há pouco disse que chegou a conversar com o Mendonça Filho, o parlamentar responsável por relatar esse texto. Eu me lembro que no início desse mês ele concedeu algumas entrevistas tratando justamente sobre a progressão de regime, progressão de pena, que na avaliação dele, o modelo atual não deixa de ser um incentivo à impunidade. Para além das questões que envolvem progressão de regime, o que mais lhe chamou a atenção das mudanças que ele deve promover nesse texto? Bom, ele ainda está relatando o projeto, mas o importante é que ele está conversando com especialistas em segurança pública, ele quer o endurecimento da pena, ele está escutando especialistas em segurança pública e está rechaçando as medidas que vieram do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, assim, é o caminho certo. Então, se vai acabar com a progressão de pena total, se vai acabar com o direito de custódia, eu acho que tudo isso deve estar sendo contemplado no projeto, deve estar sendo discutido. Acho que o nosso delegado Palumbo tem muito mais capacidade de entender como é que está indo no detalhe. Mas o fato é, Mendonça Filho é muito hábil, está alinhado conosco que é preciso endurecer penas, trabalha de maneira discreta, conversando com pessoas. Nada vaza, você vê que nada vazou até agora da PEC, do que ele está relatando, e isso é fundamental para que essa PEC deixe de ser uma tragédia, como foi ao ser redigida pelo Ministério da Justiça, e se transforme agora num instrumento importante de endurecimento de pena e combate ao crime. Pois é, também tem a questão que envolve a reorganização da Polícia Federal. O texto inicial, né, delegado Palumbo, o senhor mencionou, indicava um poder quase supremo para a Polícia Federal, né? Centralizaria muitas das ações na Polícia Federal, que ganharia inclusive um poder adicional aí. Isso ficará definido nesse novo texto? As polícias estaduais ganharão mais autonomia para avançar com as operações? O que se sabe, pelo menos entre vocês, os parlamentares da bancada de segurança pública? Eu espero que não tenha nenhuma surpresa desagradável nesse novo relatório. Acredito que não vai ter, porque realmente ele é muito habilidoso, né? Mas o principal é que a Polícia Federal não pode ter um poder supremo sobre as demais polícias. A Polícia Federal, ela tem que ser respeitada, mas ela não é melhor do que a Polícia Civil e nem que a Polícia Militar. Cada um tem seu papel, cada um tem a sua função. Se você jogar policiais federais para investigar alguma coisa no Rio de Janeiro, não vão saber nem andar lá. Essa que é a verdade. Então, como é que vai fazer isso? Não tem efetivo nem para pedir passaporte. Não. Tanto é que no pedido de prisão do presidente Bolsonaro, fundamentaram dizendo que corria esse risco de ter uma fuga, que poderia ter uma rebelião numa vigília que fizeram ali na frente. Quer dizer, é absurdo, era só acionar a Polícia Militar que nada disso teria acontecido. Mas é evidente que o governo tentou uma manobra de colocar a Polícia Federal, que está sob o comando dele. Não adianta, eu repito isso há muitos anos, não tem polícia de Estado, nós temos polícia de governo. Cada governo que entra coloca o seu comandante lá, coloca o seu diretor da Polícia Federal, e isso não é só do governo federal, não. É em todos os estados que se escolhe lá o delegado-geral do estado de São Paulo, o delegado-geral do estado do Rio de Janeiro, o comandante-geral da Polícia Militar, e nem sempre é meritocracia. Aliás, na maioria das vezes não é meritocracia. Eles geralmente são amigos dos amigos, perguntam para ele, quem é aquele cara ali? Põe lá que ele é bom, ele é amigo do fulano. É assim que funciona. E não vou ficar aqui passando pano para ninguém, nem contando lorota furada. Como é que você escolhe o delegado-geral? Não estou falando do estado de São Paulo. Que, aliás, o delegado-geral do estado de São Paulo é muito competente, que é o Arthur Dian.
muito competente mesmo, foi muitos anos da divisão de operações especiais, um homem combatente, um homem que sabe enfrentar o crime, trocou tiro várias vezes e é um homem competente. Mas se um governador não conhece ninguém, ele vai se informar com algum político amigo. Aí o político amigo vai falar, coloca o X lá que ele é muito bom. Bom no quê? Qual que é o currículo dele? Às vezes ele é um excelente administrador, mas não sabe conversar com o chão de fábrica, não sabe conversar com quem está lá na linha de frente, não sabe conversar, por exemplo, com a pessoa que está ali atendendo o público, que são a maioria das pessoas. Eu canso de falar isso, eu falei isso para o Bruno Covas, quando eu era vereador. Você quer começar a ajudar a guarda a ter uma gestão mais eficiente, que pelo menos os guardas estejam mais felizes? E ele me perguntou, o que eu tenho que fazer, delegado Palombo? Tira os coronéis de lá e tira os delegados. Ah, você quer colocar um delegado, amigo seu? Eu falei, de jeito nenhum. Não faço ingerência política. Coloca um guarda. Guarda tem que ser mandado em guarda. E falo isso para todo prefeito. Mas eles não entendem, porque eles não são do ramo. E você conseguir incutir isso, colocar isso na cabeça de um gestor é quase que impossível. Polícia Penal é a mesma coisa. Quem entende de cadeia nesse país são os policiais penais. Eu canso de falar isso, mas não. Vai lá e coloca um coronel. Vai lá e coloca um delegado. Ele não sabe o que é faxina. Tenho certeza que a maioria da nossa audiência não sabe. Faxina é o que manda na cadeia. Não é um senhor ou uma senhora que fica limpando a cadeia. É o que manda na cadeia. Ele não sabe o que é pagar jumbo. O que é pagar jumbo? É pagar comida. Não sabe o que é boia. Não sabe o que é um boi. Mas o policial penal sabe. O policial do fundão. E da onde vêm as informações para chegar na prisão dos grandes líderes que comandam as cadeias, que comandam o crime de dentro para fora? Chegam através dos policiais penais. Mas aí os gestores vai colocar quem? Vou colocar um doutor especialista com terno. E aí o cara não entende absolutamente nada de chão de fábrica. Conta uma lorota para o governador acha que está tudo bem, e no fundo, o chão de fábrica encontra-se revoltado. É isso que acontece na maioria das vezes, porque é comandado por uma pessoa que é um excelente gestor, mas que não entende absolutamente nada do assunto.